Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, a política de um Governo não se esgota na preparação de uma proposta de orçamento de Estado, mas diz muito sobre as opções políticas de quem tem a responsabilidade de a preparar. Um orçamento de Estado permite ver se a maior preocupação de um Governo é o presente ou o futuro, se privilegia a sua base de apoio ou a sociedade no seu todo, se acredita mais no Estado ou na iniciativa privada para criar riqueza. Qual o preço que está disposto a pagar pelas escolhas que faz? O documento em si diz-nos muito, pela informação que contém e pela que omite, pela forma como sustenta previsões e pela mensagem que passa para os agentes económicos. A proposta de orçamento que estamos a discutir é já a segunda da atual maioria e, se distingue da primeira, infelizmente não é para melhor. O cenário macroeconómico apresentado é mais contido, já expurgado de previsões delirantes de crescimento assente na dinâmica de consumo das famílias e do investimento público. Com isso, poderíamos ser levados a acreditar que o Governo tinha percebido que o seu modelo económico falhou em 2016 e que tinha decidido corrigir o rumo. Claro que quando olhamos para além do cenário e para as medidas concretas, percebemos que infelizmente não é o caso. A aparente humildade nas previsões macroeconómicas não faz mais que tentar evitar que seja demasiado evidente que nada mudou de facto e que, falhada a aposta na procura interna, não há nada para colocar no seu lugar. A previsão de crescimento, modesta, conta agora com o melhor desempenho do investimento e das exportações. Somos assim levados a procurar no orçamento as medidas que vão aumentar a confiança, criar condições para as empresas exportadoras ganharem cotas de mercado, promover o investimento privado e público. Em suma, tudo o que não aconteceu em 2016, mas que o Governo parece esperar agora que aconteça em 2017. Mas por muito que procuremos, não estão lá. Do que resulta demasiado otimista, mesmo o modesto crescimento de 1,5% previsto para 2017, inferior aos 1,6% registados em 2015. É dramático crescer tão pouco? Para a maioria não parece. O importante é remover todas as medidas temporárias de austeridade o mais depressa possível. Remover os costos salariais, descongelar pensões, reduzir o horário de trabalho na função pública, repor feriados. O problema é que, de facto, para o país, é dramático crescer tão pouco. E é dramático porque todas as devoluções, reposições e reversões custam dinheiro. E sem crescimento só se pode ir buscá-lo ao sítio do costume, ao aumento de impostos. Agora, com uma manifesta preferência pelos impostos indiretos, que as famílias notam menos e sempre se lhes podem associar intenções piedosas, como pretensas preocupações com a saúde ou a sustentabilidade da segurança social. E note-se que até à consignação do novo imposto sobre o património à segurança social, o Governo jurava a pés juntos que nada ameaçava a sua sustentabilidade. E o que acontece depois de 2016 e 2017? O crescimento não virá. Continuará medíocre, na melhor das hipóteses, mas vai ser preciso continuar a dar alguma coisa. PC e Bloco têm de poder gabar-se de ter obtido qualquer coisa para alguém, ou o seu eleitorado não vai perceber em nome de que abandonaram os seus princípios. A despesa pública continuará a crescer, com novos impostos para a suportar e a economia a definhar, acentuando um ciclo vicioso de empobrecimento. Bem pode o Ministro das Finanças repetir as vezes que quiser que não há aumento de impostos, que todos já percebemos como esta história acaba. Logo que seja preciso acomodar nova exigência dos parceiros à esquerda e manter as aparências de cumprimento dos compromissos europeus, um novo imposto vai surgir. Sobre qualquer atividade económica que revele algum dinamismo, sobre qualquer património acumulado com uma vida de trabalho, ou sobre os suspeitos do costume, como os combustíveis, os automóveis, o tabaco ou as bebidas, agora também as não alcoólicas. E essa percepção, essa consciência de que haverá sempre mais e novos impostos, mais do que discussões sobre se a carga fiscal em percentagem do PIB aumenta mais ou menos em cada ano, é que constitui a verdadeira medida de estabilidade fiscal. O resto é conversa.
As opções orçamentais também se traduzem na forma como os diferentes setores são beneficiados ou prejudicados na distribuição do bolo orçamental. O Governo insiste que não faz cortes na educação e na saúde, mas não diz mais do que isto. Não diz em que setores vai obter as poupanças prometidas, onde incidem as cativações que passaram de instrumento de gestão orçamental em cada ano para medidas agora chamadas de estruturais. O Governo tem medo de dizer que são na educação ou na saúde, mas, pelos vistos, também tem medo de dizer se são na segurança social, ou na segurança pública, ou na cultura, ou na justiça. Diz o Ministro das Finanças que os cortes não são cegos. Nós também não somos cegos, Sr. Ministro, e vemos todos que também na educação e na saúde a qualidade do serviço se degrada, os profissionais se queixam de não ter condições e as populações que devem servir ficam cada vez mais prejudicadas. Se as cativações tornadas permanentes resultam de uma análise fina de cada orçamento e se só se reduz onde não faz falta, como alega o Governo, por que ocultar? Porque não podemos todos saber onde foram encontradas gorduras que é possível eliminar. Se é despesa que não é necessária, o Governo devia até ter orgulho em explicar qual é, de que forma poupa recursos que são escassos e que podem ser melhor utilizados noutro sítio. Ninguém o criticaria, antes pelo contrário. Como não o faz, só podemos concluir uma de duas coisas. Ou é despesa que faz falta e está apenas a ser adiada, ou é despesa que faz falta e vai mesmo acontecer, pondo em causa as metas. E apesar das perguntas, parece que vamos ter de esperar que o ano acabe para saber. O que sabemos já, aliás, o que sabemos desde há um ano, é que o Governo e a maioria não têm uma visão de futuro. Estão apenas presos ao passado. Depois de substituídos por impostos permanentes todos os cortes temporários, o que se segue? O que têm para oferecer aos jovens que ainda não adquiriram direitos, aos excluídos, a quem nenhum direito é reconhecido, aos empreendedores e inovadores de que o país tanto precisa, às empresas, pequenas, médias e grandes, que lutam para manter postos de trabalho. Umas quantas medidas avulsas para ter qualquer coisa para anunciar, mas nada de ambição, de estratégia, além do curtíssimo prazo. Este Governo e esta maioria não têm nada para oferecer aos que não estão instalados, aos que não se resignam a um país que consome o que tem e o que não tem, para perpetuar dependências e assistencialismo. Não se promove o mérito e a exigência, não se combatem as desigualdades e não se promove a mobilidade social com as medidas deste Governo e desta maioria. E não tinha de ser assim. Depois de um duríssimo programa de ajustamento e da recessão que resultou da bancarrota, Portugal retomou o crescimento em 2014. Em 2015, acelerou a taxa de crescimento económico, voltou a ver crescer o investimento e, com ele, a esperança de um futuro melhor. Graças ao que os portugueses conseguiram com a governação PSD-CDS, este Governo e esta maioria tinham liberdade para fazer escolhas políticas. Não estavam amarrados a um memorando de cujo cumprimento dependia o dinheiro para continuar a pagar salários e pensões, para manter o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública, para evitar o caos e o sofrimento maior dos mais vulneráveis. E usaram esta liberdade de escolha da pior forma, voltando ao modelo estafado, que provou mal no passado e voltou a provar mal no presente. Tal como no passado, a resposta é pronta. O problema não é do modelo, é da falta de sorte, da herança, da conjuntura externa, das regras europeias, do governo anterior, do governo seguinte, tanto faz. Entretanto, a dívida pública continua a crescer, com o próprio Governo a prever um crescimento já este ano, depois de finalmente invertida a tendência em 2015. E até se considera boa notícia o rating não descer, vejam lá, quando há um ano todos esperávamos era que subisse. A estabilidade política senhores deputados, é uma coisa boa. Um governo durar o tempo suficiente para cumprir o seu programa é desejável em democracia. O que não deve, o que não pode acontecer é resumir a governação de um país à sobrevivência do governo. Muito obrigada.